pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à disciplina de Didática 1. A ideia dessa videoaula é fazer um panorama da disciplina, apresentar o que será tratado ao longo desse semestre e começarmos os nossos debates sobre esse campo de investigação. Então, como vocês podem ver, a disciplina de Didática ela é uma disciplina de 3 aulas por semana, sendo que nessa disciplina a gente tem uma parte teórica e uma parte prática. A disciplina de didática no curso de vocês, ela é dividida em duas, didática 1 e a didática 2. Na didática 1, a gente vai discutir qual que é o papel, a importância da didática na formação do educador. A gente vai debater a questão da construção, o que é e a importância da identidade docente. Vamos falar sobre a sistematização do conhecimento, sobre o método, as diferentes concepções de ensino que existem. Vamos debater quais são os saberes necessários à prática docente. Falaremos sobre o cotidiano da escola e a ação do professor. Teremos um momento em que a gente vai abordar a questão das tendências pedagógicas na prática escolar e teremos um momento que a gente vai conciliar todos esses tópicos numa prática de ensino. Então, ao longo desse semestre, a disciplina vai se organizar da seguinte maneira. A gente sempre começa as disciplinas falando, tentando entender a percepção inicial, o que vocês entendem sobre aquele conteúdo. Mais à frente eu vou explicar a atividade da semana, como que vai funcionar, vocês vão entender o gancho. A gente vai falar sobre educação, didática e ensino, a escola e ensino, quando a gente discute esse texto. É importante que vocês saibam que a gente vai debater a questão da construção da escola de massa, que não é um fenômeno que se deu por acaso, tem toda uma sistematicidade. Vamos falar sobre a didática numa perspectiva histórica. Vamos trabalhar com o livro Ensino, as abordagens do processo, quando a gente vê diferentes processos de ensino-aprendizagem, tendências pedagógicas, que é um livro da Maria das Graças, Nicolette Mizukami. A gente trabalha saberes necessários à prática docente através de Paulo Freire, com o livro Pedagogia da Autonomia. A gente vai falar sobre a escola e seus sujeitos, quando a gente faz a análise de um filme. Vamos discutir a relação professor-aluno, falar sobre a identidade docente. E para fechar, a gente termina tentando compreender o que é o magistério, o que é a docência e quais são esses saberes que compõem e integram o magistério. Então, ao longo desse semestre, a gente vai passar por diversos autores. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe alguns aqui. A gente vai ter o Paulo Freire, a gente vai ter a Mizukami, que é essa segunda, a gente vai ter Libânio, a gente vai ter Saviani, vamos ter Maurício Tardif e Corlessat, quando a gente fala de identidade docente, e vamos ter também o Gautier, quando a gente fala dos reservatórios dos saberes docentes. Então, algumas informações importantes antes da gente continuar. Como você já tem costume, a cada semana tem um conteúdo novo postado no SIGA e para cada conteúdo a gente tem uma atividade avaliativa. Então, sempre estejam atentos a essa atividade e aos prazos de entrega. Geralmente, o prazo de entrega de uma atividade minha nunca é menor do que 10 dias. Ao longo da disciplina, a gente vai ter momentos síncronos, não preciso dizer o quanto é importante a participação de vocês nesses momentos, sobretudo numa disciplina de didática, uma disciplina que discute a formação de um professor. Quando vocês trazem a percepção de vocês, a gente reflete sobre a prática, isso é muito interessante. Então, conto com a presença de todos os momentos síncronos. Todo o conteúdo, as atividades são postados única e exclusivamente no SIGA, que é a plataforma oficial do Instituto, assim como a gravação de aulas, os vídeos, está tudo lá no SIGA, só você abrir, olhar organizadinho em tópicos de aula. A maioria das aulas tem um texto de apoio, eu sugiro que vocês façam a leitura desse texto. Esse material é de extrema importância e relevância para que vocês consigam compreender o conteúdo. A gente tinha o PAPR, agora ele não é mais obrigatório, mas continuo postando PAPR no início de cada mês. Meu horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. Vocês podem me mandar e-mail ou WhatsApp, vocês têm o meu número. Passou no horário das 19 horas, eu não respondo no próximo dia útil. Sábados, domingos e feriados eu também não respondo mensagem, não adianta insistir, eu vou te responder no próximo dia útil, tá? Não deixem de ler os textos que eu já disse anteriormente. Então, para a gente começar a falar, o que é didática? A gente ouve tanto esse termo quando a gente fala a respeito da escola, quando a gente reflete sobre o trabalho do professor, a gente ouve muitas vezes o termo, mas o professor fulano de tal tem uma didática muito boa,
o professor fulano de tal não tem didática, mas afinal, o que é a didática? Seria a didática uma espécie de manual que traz tudo que o professor precisa saber, tudo que ele precisa dominar para ser um bom profissional? Ou seria a didática uma espécie de receita de bolo, onde a gente teria todos os ingredientes e o passo a passo necessário para a gente faça uma mistura perfeita, para que a gente consiga moldar um excelente professor? Será que a didática é isso? Ou ainda, será que a didática é a parte da pedagogia que se dedica unicamente ao estudo de métodos, metodologias de aprendizagem, tendências pedagógicas? A didática, quando a gente pensa sobre esse campo do conhecimento, é importante que vocês saibam que a didática é como se a gente pensasse na existência de um triângulo, esse triângulo que a gente chama de tripé didático. A base da didática envolve professor, aluno e conteúdo, mas vai muito além disso. E esses três elementos, eles estão constantemente relacionados um com o outro. O professor, ele se relaciona com o conteúdo, se relaciona com o aluno. O aluno, ele se relaciona com o conteúdo, se relaciona com o professor. E o professor, e o conteúdo se relaciona tanto com o professor quanto com o aluno. Entre professores e alunos existe o que a gente chama de um contrato didático, que vai ser um tema que a gente vai discutir mais à frente nas aulas. E quando a gente pensa na perspectiva da relação do aluno com o conteúdo, a gente se vê envolto na questão da relação do saber, de como a pessoa aprende, de como o aluno faz uso e incorpora esse conteúdo. E quando a gente pensa na perspectiva de professor e conteúdo, a gente se vê envolto na questão da prática do professor, de como o professor ensina, de que forma o professor trabalha com esse conteúdo, tá? Ao longo da disciplina a gente vai debater muito isso e esse tripé didático vai ficar muito claro para vocês. Então, nessa primeira aula que a gente fez uma breve apresentação da disciplina, eu quero convidar vocês a refletirem sobre a experiência de vocês. Eu quero que, com base nessas perguntas que eu estou deixando aqui, vocês construam um memorial, o que eu chamo de memorial didático. Eu quero que você, nesse memorial didático, não tem o que é certo ou o que é errado, mas eu peço que vocês façam com bastante carinho, com atenção, reflitam bastante sobre as perguntas, porque ao longo da disciplina de didática, a gente vai retornar a esse memorial didático por várias e várias vezes, tá? Então, eu deixo como questionamento para vocês o seguinte: o que é ensinar? O que é para vocês ensinar? O que é para vocês? O que vocês entendem? O que vem na cabeça de vocês quando eu falo para vocês didática? Para vocês, quem que é considerado um bom professor? Quais são as características, os atributos que compõem um bom professor e um mau professor? Outra coisa que eu quero saber de vocês, para vocês, o que é uma boa aula? Muitas vezes a gente sai de uma aula e a gente fala, nossa, essa aula foi muito boa, excelente. Quais são os elementos que fazem com que vocês classifiquem uma aula como boa? Pensando também na perspectiva de vocês enquanto futuros professores, eu quero que vocês pensem e respondam para mim. Quem que é, o que é ser um bom aluno? Quem é, o que é ser um mau aluno para vocês? A outra pergunta, eu quero que vocês relembrem a experiência de vocês enquanto alunos e me contem algo que na vivência pedagógica de vocês na escola marcou vocês de forma positiva. Pergunto para vocês também, ao longo do processo de escolarização de vocês, pensem desde lá do pré-escolar, da creche, se vocês se lembram de algo, de alguma experiência que marcou vocês de forma negativa. Essa experiência foi com um colega de turma, com um funcionário da escola, com um professor. O que foi essa experiência e por que você considera que ela te marcou de forma negativa, tá? E por fim, a última pergunta é: existe algum professor que marcou vocês, que vocês se lembram? Nossa, eu lembro do professor fulano de tal. E por que você se lembra desse professor? Você se lembra de um professor e o outro não. Por que você acha que um professor conseguiu te marcar para você ter memórias dele e outros não? Então, gente, é isso. Desafio vocês. Escrevam um memorial didático. Aguardo ansiosos as respostas de vocês. Na semana que vem a gente tem ponto síncrono, tá? Bom começo de disciplina pra gente e até a próxima.